Olá, meus amores, sejam bem-vindas ao canal Mundos de Helena. Mundos de Helena é um canal que vai contar a história, aquela história, sabe aquela história que você não tem coragem de contar? Aquela história que você guardou aí dentro de você, que às vezes te traz sentimentos que não são bons para sua vida, que você precisa desabafar. Eu tô aqui para ler a sua história. E hoje é com imenso prazer que eu recebo a primeira história da minha primeira Helena do canal, tá? Aqui você pode confidenciar para mim o que você quiser contar. Nunca ninguém vai saber que essa história é sua, porque aqui eu vou te chamar de Helena. Sempre a sua história vai ser Helena. Então você pode ficar tranquila que nunca ninguém, o seu segredo vai estar sempre bem guardado comigo, tá? Essa primeira história me chamou a atenção pelo título que ela colocou para mim, né? No e-mail que ela me mandou, que vai estar aí abaixo também, para vocês poderem enviar a história de vocês, que é no deb.historiasincríveis@gmail.com. E o tema da história dela é Viúva de Lua de Mel. Não entendi muito bem, vocês entenderam? Vamos lá junto entender? E outra coisa, não esqueçam de acionar o sininho aí, que sempre o YouTube vai informar para vocês quando tiver vídeos novos, tá? Dá o seu joinha e faça o seu comentário, o que você achou da história, se você tem alguma coisa para falar para essa nossa Helena, né? Que a gente pode também ajudar elas, às vezes, a resolver algum problema, que elas estão em dúvida do que fazer, né? A gente está aqui para isso também. Vamos lá, sem mais delongas? Bom dia, Deb! Quando vi o seu canal, fiquei muito feliz, pois a minha história de vida não é nada fácil. Precisava desabafar com alguém, como realmente me sentia. Então vamos lá? Meu nome é Helena, hoje tenho 58 anos e moro em São Paulo. E tenho 2 filhos. Vou começar contando um pouco da minha infância. Não consigo lembrar de tudo, mas o que eu lembrar ou o que me falaram eu vou contar para vocês. Sou de uma família de 3 filhos, 2 meninos e eu a única filha mulher. E além de tudo, a caçula, aonde me deu muitos problemas, pois além de ter um pai rígido, eu tinha 2 irmãos que não saíam do meu pé. Muito ciumentos, né? Que na adolescência isso aí é bem difícil, né, gente? Quem tem irmão sabe. Bom, vamos lá. Minha mãe e meu pai se casaram muito jovens, o que era comum naquela época. Consequentemente, os filhos nasceram muito cedo. Não vou contar sobre o nascimento dos meus irmãos aqui, porque não acho relevante. Mas o meu nascimento foi muito aguardado, pois além de ser a única filha mulher dessa união, minha mãe não esperava essa gravidez. Mas como veio, né, foi muito bem-vinda. Quando ao nascimento dela, né, eles viram que era uma menina, porque já tinham 2 meninos, né, eles ficaram muito felizes, porque aí depois, logo depois, a mãe dela fez uma laqueadura, então fechou com chave de ouro, né? Então vamos lá. No verão de 1967 nasce eu, Helena, uma menininha pequenina, de olhos negros e cabelos cacheados, com uma carinha de joelho, né? Você sabe como é que é, ela falou que a criança não nasce linda, mas, né, vamos lá. Mas logo fui crescendo e a formosura foi me agraciando. Mas logo fui crescendo e agraciando, beleza. Isso era o que todos me contavam. Minha infância foi muito boa, sem lembranças de algo que marcasse a minha vida. Mas tudo começou quando eu fiz 14 anos e me apaixonei por um menino que vou chamar aqui de Sérgio. Sérgio tinha 17 anos, já tinha terminado o 2º grau. E eu ainda estava no 2º ano do 2º grau, o ensino médio hoje, tá, gente? Ele vinha na minha escola todos os dias, porque vários amigos ainda estavam estudando. E como ele estava naquele período de exército, não trabalhava, pois estava aguardando que o seu sonho era ser militar. Foi quando uma amiga que cursava o 3º ano me falou que Sérgio queria me conhecer. Como eu era uma menina muito tímida
e receiosa, não dava entrada para que os meninos chegassem até mim, para me conhecer. Aí essa amiga fez o tal do cupido. A gente sabe, né, gente? Como a gente tem amiga cupido, né? Resolvi então dar uma chance para que Sérgio me conhecesse, só conhecer. Vamos ver, né? Aí na saída da escola, ali estava ele, aquele menino lindo, loiro, olhos verdes, quase azuis. Meu Deus, meu coração chegou até bater mais forte. Como eu nunca tinha visto esse menino por aqui, pensei eu. Mas conversamos bastante e percebi que ele era uma pessoa aparentemente muito boa. Se dispôs a me levar em casa, falei que não precisava, pois tinha receio dos meus irmãos me vissem com ele, pois eu nunca tinha aparecido com nenhuma outra pessoa lá, né? Mas aí o tempo foi passando e nos víamos todos os dias. Quando ele não vinha, ficava até ansiosa, pois realmente o que temia estava acontecendo. Estava me apaixonando por Sérgio. Ele ficou quase uma semana sem aparecer, pois teve que viajar às pressas e não teve como avisar ninguém. Naquela época não tinha celulares como tinham hoje. Então, naquela época, gente, quem viveu lá dos anos 70, 80, sabe que nessa época era muito difícil, não era todo mundo que tinha telefone, né? Vamos lá. Quando ele retornou, parecia que fazia anos que não o via. Aí que a saudade batia mais forte. Aí onde aconteceu o nosso primeiro beijo. Sim, o primeiro beijo. Depois disso, nunca mais nos largamos. Parecia que tínhamos nascido um para o outro. O brilho nos olhos, aquele frio na barriga. Meu Deus, eu nem sabia direito o que estava acontecendo. E ele era muito especial. Uma pessoa muito carinhosa, amável. Sempre me trazia uns mimos, tipo chocolate, flores, aquela coisa toda que os homens sabem como agradar uma mulher na conquista, né? Realmente ele era um príncipe. Foi quando ele me falou que queria namorar sério comigo. Não queria ficar somente com esses encontros na porta da escola. Eu queria muito, mas não sabia qual seria a reação dos meus pais e também tinha os meus irmãos, né? Que na realidade eram até mais ciumentos que o meu pai. Mas como eu queria muito ficar com o Sérgio, eu resolvi marcar e arriscar. Marcamos o dia que ele iria até minha casa para falar com meu pai. Naquela época era assim, gente. Os meninos tinham que pedir permissão. Eles iam lá e falavam com o pai antes de começar a namorar. Qualquer coisa anterior a isso não dava, porque eles eram bem rígidos, né? Naquela época. E assim fomos. Chegando lá, meu pai disse que podíamos namorar, mas debaixo dos olhos dele, ou seja, quando ele ou minha mãe estivessem em casa. E sem essa de ficar pelas ruas. E se ele soubesse, não ia deixar mais. E se eu tirasse nota ruim na escola, também não ia deixar mais. Né? Ou seja, a gente começou a namorar sério. Quanta felicidade! Nem acreditei, pois meu pai era bem rígido. Mas como o Sérgio era de uma família muito boa e meu pai conhecia, permitiu. Pensei que minha vida estava arrumada, mas não foi bem assim. Vocês se lembram dos meus irmãos, né? Pois é. O meu irmão mais velho já tinha 20 anos. Esse era um pouco mais chatinho. Principalmente com horários e às vezes até ia me buscar na escola, acredita? Agora tinha meu irmão de 17 anos, ou seja, a mesma idade de Sérgio. Esse foi difícil. Pois cuidava de mim como se fosse meu pai. Ficava de olho em Sérgio, pois como tinham a mesma idade, tinham alguns amigos em comum. Mas até aqui, eles não eram amigos. Foi quando ele começou a fazer a cabeça do meu pai, dizendo que Sérgio era um conquistador barato, que as meninas caíam de pau em cima dele e ele não rejeitava as investidas e ficava jogando charme. Brigamos muito nessa época, ela e o irmão, tá?
porque ele não me deixava em paz. Eu não via isso que ele falava para o meu pai sobre Sérgio. Acreditava que ele estava com ciúmes, tentando minar o meu relacionamento. Mas isso não aconteceu, pois eu acreditava que Sérgio me amava. Então aí o Sérgio, né, me levou para conhecer a família dele, onde me receberam muito bem. Meu sogro era um amor, mas a minha sogra, essa sim, me olhou com um olhar de desprezo, de indiferença. Esqueci de falar, mas Sérgio era filho único. Sua mãe teve complicação no parto e teve que fazer uma cirurgia de retirada das trompas e por isso não pôde ter mais filhos. Então ele era o príncipe dela. Até entendo os motivos dela, mas o filho dela me amava agora e já era adulto, né? Ela não poderia fazer o quê? Não poderia fazer nada. Falou ela, pensava eu. Essa mulher fazia de tudo para os nossos encontros não darem certo. Sempre pedia para Sérgio fazer coisas para ela, pois eles tinham um escritório de advocacia e muitas vezes tinham que ir em cartórios em outras cidades. E a bendita pedia sempre para Sérgio ir. Às vezes não demorava tanto, mas algumas vezes sim. Adorava ver nós dois distantes. Mal sabia ela que quando nos encontrávamos a saudade era muito grande e o reencontro era ainda mais forte. Tínhamos certeza que éramos um do outro. Mas vocês se lembram que ele estava na idade militar. Então, ele tinha uma vontade enorme de servir a aeronáutica. E assim aconteceu. A mãe dele conseguiu que ele entrasse para a aeronáutica aqui na nossa cidade mesmo. Nos primeiros meses foi bem difícil, porque tinha aqueles períodos que eles ficavam internos, muitas vezes por meses. Nessa época, nos falávamos por carta, pois a minha família não tinha telefone fixo, pois nessa época era muito caro, gente, não tinha como todo mundo, não era todo mundo, você tinha que comprar a linha, não tinha como todo mundo ter telefone fixo, então não era todo mundo que tinha telefone fixo, né? Então vamos lá. Aí, às vezes ele ligava para a família dele e eu ia até lá para atender. Conseguíamos falar um pouco. Foi quando, sem acreditar que por ele ser um militar muito bom, um coronel acabou levando ele para outro estado. Sim, para outro estado. Ele foi, gente, para o Rio de Janeiro. Aqui ela não fala, talvez mais para frente ela vai falar qual que é o estado. Ela fala que hoje ela mora em São Paulo, né? Mas nesse caso aqui ela não contou ainda que cidade ela morava. Mas ele foi para o Rio de Janeiro. Aí o nosso relacionamento ficou ainda mais difícil. Mas o amor que sentia por ele era tão grande que decidimos tentar. Mas ele voltaria para a nossa cidade no máximo 2 vezes por ano. 2 vezes é difícil, né? O relacionamento assim fica meio complicado. E estava bem difícil. Só as cartas não conseguiram manter esse relacionamento por muito tempo. A mãe dele se sentia muito bem com isso, porque por eles terem uma condição muito melhor que a minha, eles conseguiam ir para o Rio de Janeiro, né? E muitas vezes eu falava que queria ir junto. Mas eles me falavam que não tinha mais passagem, que eles já tinham marcado, então ela acabava ficando. Como não trabalhava, só estudava, não tinha condições de pagar a minha passagem. Resolvi então fazer um cursinho para prestar vestibular em uma faculdade pública e cair de cabeça nos estudos. Pelo menos isso, né, Helena? Vamos estudar, que é o que traz as coisas boas para a vida da gente. Mas não aguentava a saudade que sentia de Sérgio. Isso já tinha 2 anos, ou seja, estava com quase 17 anos. Mas nosso relacionamento não durou mais. Um dia, uma ligação na casa dos pais dele, ele me disse que me amava muito,
mas que a distância estava difícil e que ele queria me dar a oportunidade de encontrar uma pessoa que tivesse condições de estar ao meu lado. O que, naquele momento, ele não conseguia fazer porque ele estava muito longe. E que me amava muito. Mas quem sabe em outro tempo poderíamos nos acertar, mas naquele tempo não daria. Ou seja, gente, estava me dando pé na bunda. Ai, Helena. Como eu vi que ele estava decidido e que realmente estava difícil para os dois, aceitei. Mas saí daquela casa e chorei por dias. E meu irmão, aquele, sabe, né? Que vivia fazendo intriguinha, né? Me dizia que ele tinha avisado. Que não daria certo. Brigamos muito. Mesmo assim, eu vivi meu luto, pois eu o amava muito. Não sei dizer se era por ser o meu primeiro amor, mas ficou sempre guardado no meu coração. Sofri por meses, me fechei para o amor. Não queria mais ninguém na minha vida. Resolvi estudar, estudar e estudar. E assim o fiz. Como já tinha falado, passei na faculdade. Me formei em 5 anos, já estava pronta para trabalhar na minha área. Nunca mais soube notícias de Sérgio, pois não procurava, nem pensar nele. Não procurava nem ele, nem a família dele, nada. Apaguei ele da minha vida. Voltando aos meus estudos, quando me formei, recebi uma proposta aqui na minha cidade para trabalhar em uma empresa, só que a matriz era em São Paulo. E eu, poxa, é a hora da minha independência, tanto financeira quanto amorosa, ia mudar de ares, conhecer outras pessoas, começar realmente a viver a minha vida. Porque até ali, né, ela acabou tentando apagar Sérgio, né, da vida dela, e só se focou nos estudos, não fez mais nada. Só estudou até ela se formar, ou seja, 5 anos ela não namorou mais, tá, gente? Nessa época, meus pais me apoiaram e eu acabei aceitando a proposta. No começo, a empresa me pagava um salário muito bom e me ajudariam com uma estadia de 1 ano. Gostava muito de trabalhar lá. E era uma boa experiência para ter em meu currículo, pois era meu primeiro emprego e já começaria em uma empresa multinacional. Depois de 2 anos trabalhando nessa empresa, entrou um funcionário, que vou chamá-lo aqui de Thomas. Thomas era um rapaz muito bonito e me lembrava muito Sérgio. Não pela aparência, mas o jeito, sei lá, eles tinham alguma coisa que fazia ela lembrar do Sérgio, né? Thomas era um rapaz muito bonito e me olhava com olhares parecidos com o de Sérgio. Uma pessoa realmente muito interessante. Eu saía para o almoço e ele sempre falava, posso almoçar com você? E eu, sempre muito educada, claro que sim, pois eu não tinha compromisso com ninguém, então estava tudo bem. Isso já tinha uns meses que ele estava na empresa. Sempre nos falávamos profissionalmente, mas sempre com aqueles olhares de paquera. Começamos a conversar sempre e nos tornamos amigos inseparáveis. Sempre que saíamos juntos, íamos para boates, restaurantes, para shopping, até quando eu precisava comprar alguma coisa, íamos juntos. Até que um belo dia, estávamos em uma boate e estava tocando uma música lenta. Antigamente era assim, dançávamos juntinhos. Quem sabe, né, que antigamente era muito diferente dessas músicas de hoje. A gente ia, dançava coladinho, rostinho colado, né? Aquele negocinho, aquela falinha no ouvido. Não sei se a nossa Helena resistiu. Dançamos juntinhos e aí surgiu o nosso primeiro beijo, correspondidos por ambos. Foi muito bom, aquela sensação de segurança, de amor verdadeiro. Saímos de lá e fomos pro motel.
Foi uma noite maravilhosa, pois podem acreditar, eu estava com 24 anos e foi a minha primeira noite de amor. E ele notou, me tratou com muito carinho. Vou admitir para vocês, depois de Sérgio não tive nenhum relacionamento sério. Só alguns beijinhos nas baladas, mas nada além disso. Ele foi o meu primeiro homem. Lembra que ela falou que ela se fechou pro amor e caiu nos estudos, nos estudos, nos estudos. Aí ela achou o Thomas super atencioso, primeiro ficou na amizade dela, né? E conseguiu conquistar ela primeiro, sendo amigo, né? Companheiro dela, e aí ela acabou se entregando para Thomas. No outro dia na empresa, foi maravilhoso, aqueles olhares melhoraram muito, mas éramos sempre muito discretos. Aquela vontade de beijar aquela boca novamente, fazer aquele amor gostoso que fizemos, estava vivendo novamente um conto de fadas. Até pensei que o que vivi com Sérgio foi realmente somente uma paixão de adolescente. Passando alguns meses de relacionamento com Thomas, sem mais sem menos, ele me pede em casamento. Foi uma surpresa, pois estávamos juntos há 6 meses. Mas não queria desperdiçar aquele sentimento gostoso que estávamos vivendo. Fomos até a minha cidade natal, pois ele não tinha nem conhecido a minha família ainda. Graças a Deus foi tudo maravilhoso, meus pais adoraram ele. Meus irmãos também, até o chato daquele meu irmão mais novo. Parecia tudo normal. Quando saí com Thomas para mostrar minha cidade, quem eu encontro na rua? Sim, gente, ela encontra Sérgio na rua. Não acreditava no que estava vendo. Sérgio passeando de mãos dadas com uma garota. Não a conhecia, não acredito que seria da cidade ou do bairro onde eles estavam. Foi aí que ele nos parou e nos cumprimentou, nos apresentando sua esposa. Sim, esposa, cafajeste. E eu, para não ficar por baixo, apresentei Thomas como meu noivo, né? Sim, meu noivo, lógico. Já estávamos de casamento marcado. Vi que Sérgio ficou mexido, pois nunca tinha me visto com alguém. Na realidade, fazia 10 anos que não nos víamos mais. E confesso que quando olhei para aqueles olhos verdes azulados, me deu todo tipo de tremor, mas me mantive firme. Porque na realidade, cada um seguiu com o seu caminho e tudo certo. Perguntei se ele ainda estava na aeronáutica e ele me respondeu que não, mas que tinha seguido a carreira de piloto de aviação comercial. Respondi que bom, e assim seguimos, cada um por seu lado. Nosso encontro ficou por ali. Voltamos para São Paulo e marcamos o casamento para o início do próximo ano, de 1992, pois seria o mês do meu 25º aniversário. Foi tudo maravilhoso. Minha família veio em peso para São Paulo, pois a família de Thomas eram todos daqui, uma família numerosa, pois ele era o 4º irmão de 5 filhos, único solteiro, ou seja, muitas cunhadas, sobrinhos, e assim casamos e marcamos nossa lua de mel para passarmos em Fortaleza. Ficaríamos lá 15 dias, porque conseguimos tirar férias juntos, para poder ajeitar os preparatórios do casamento e irmos ficar os 15 dias de lua de mel. Saímos do aeroporto de Congonhas. Quando estávamos no aguardo do nosso voo ser chamado para embarque, quem eu vejo junto às comissárias de bordo? Sérgio, de novo Sérgio. Não acreditei. Naquele momento, fui ao céu e voltei. Não acreditei que aquilo estava acontecendo novamente. Não, de novo não. Sérgio, com muita simpatia, se dirigiu a Thomas e o cumprimentou. Eu fingi que, olhou para o lado, que nem tinha percebido que era ele. E eles conversando, Thomas falou que estávamos indo a Fortaleza passar nossa lua de mel.
E ele, com muita simpatia, nos felicitou pelo casamento e falou que ficássemos tranquilos, que nós estávamos em boas mãos, pois quem os levaria para a fortaleza seria ele. Ai, cheio de jogar charme mesmo. Acho que o irmão dela tinha razão lá atrás, hein? Damos risadas. E ele se foi para a entrada da aeronave. Gente, ele já era um homem bonito, mas pense, todo alinhado naquela farda de piloto, aquele cap, meu Deus, foi bem difícil de não demonstrar que fiquei abalada. E assim fomos. Passamos dias lindos, apaixonados lá. Só que o pior estava por vir. Quando foi no 11º dia que estávamos lá, Thomas não se sentiu bem. Falei, vamos para um hospital, você não está sentindo muita falta de ar, cansaço, e ele não quis. Disse que talvez tivéssemos abusado do sol naquele dia. Insisti, mas não teve jeito. Jantamos no quarto mesmo. Fizemos um amor delicioso e dormimos. Quando foi por volta das 4 horas da manhã, acordo com Thomas com dores intensas no peito. E de imediato chamei o socorro. Quando o socorro chegou, era tarde demais. Sim, meu marido amado tinha tido um infarto fulminante. E aos 32 anos, fiquei desolada. Não tinha o que me acalmasse. Foi a pior sensação da minha vida. Não queria acreditar no que estava acontecendo. O amor da minha vida me deixado. Como assim uma pessoa nessa idade ter um infarto? Não podia ser. Tiveram que me sedar no hospital porque eu estava completamente em crise. Foi aí que a assistente social do hospital entrou em contato com meu sogro e passou a notícia. Agradeci muito, pois não teria coragem de passar essa notícia para os familiares de Thomas. Meu sogro de imediato veio até nós e com muita tristeza me abraçou e disse que cuidaria de tudo, para eu ficar tranquila. Enquanto isso, eu e a minha sogra nos abraçávamos e chorávamos muito. E assim foi feito. Isso mesmo, meninas. Casei no dia 9 de janeiro de 92, inclusive era meu aniversário, e Thomas morreu no dia 21/11 de 1992. O enterro foi no dia 24 de janeiro de 92, pois até resolver todos os trâmites de liberação e translado do corpo, demorou um pouco. E no dia do enterro estava desolada. Minha família veio para me ajudar a passar por essa fase difícil da minha vida, mas queria ficar sozinho. Após o enterro, fui para nosso apartamento, novinho, tudo certinho, todos os móveis que escolhemos juntos e que Thomas não conseguiu dormir lá sequer uma noite. Pois depois do casamento, fomos para um hotel passarmos a noite e na segunda-feira embarcamos para Fortaleza. Quanta tristeza! Quanto amor foi investido naquele lugar e a pessoa mais importante não estava lá comigo. Foram tempos difíceis. Antecipei outras férias minhas do trabalho que já estavam para vencer e assim fiquei por volta de 60 dias só dentro daquele apartamento. Meus pais que ficaram alguns dias comigo e depois a minha sogra que vinha durante o dia me fazer um pouco de companhia. Tenho que agradecer muito a eles, tanto a minha família quanto a família de Thomas, que estiveram sempre ao meu lado. E assim decorrido esse período das férias dela, né, tive que voltar ao trabalho. Era até bom que me ocupava a mente, porque não estava com vontade de fazer nada. E assim fui. No segundo dia que trabalhei, passei muito mal. E voltei para casa. Achei que estava em crise de ansiedade, pânico, sei lá. Estava muito difícil. Só que quando cheguei em casa, me atentei que a minha menstruação estava atrasada. Não tinha cabeça nem para perceber isso. Fui até uma farmácia e comprei 3 testes de gravidez. E para minha surpresa, sim, estava grávida. Meu Deus! Não acreditava no que estava acontecendo.
Tinha dentro de mim uma sementinha daquele amor que tinha sido interrompido por uma fatalidade. Sim, um bebê. Parecia que isso mudaria os meus dias. Minha vida fazia sentido novamente. Logo contei para minha família, por telefone mesmo. Mas para os meus sogros fiz questão de contar pessoalmente. Eles ficaram como eu, sem acreditar no milagre que tinha acontecido em nossas vidas. Uma criança, um pedacinho de Thomas com a gente novamente, e isso era inacreditável. Minha gestação foi maravilhosa. Os pais de Thomas faziam questão de me acompanhar no pré-natal, exames, tudo o que fosse necessário. E assim, passado 9 meses, nasce a menina mais linda que eu conheci. No dia 1º de novembro de 1992. Sim, presente de amor que Thomas tinha me deixado. Como fiquei feliz, como percebi que Thomas esteve na minha vida brevemente, mas tinha me deixado uma marca para sempre. Quando minha filha completou 5 anos, resolvemos fazer uma viagem só nós duas. Sim, só nós duas, para podermos curtir o seu aniversário. Comprei a passagem e aí fomos. As duas, tanto eu quanto a filha, né? Todas cheias de expectativas, sonhos que íamos nos divertir juntas. Quando dentro do avião, já acomodadas, o piloto da aeronave começa a falar no alto-falante como de costume. Quando ele se identificou, não acreditei. Sim, era Sérgio mais uma vez cruzando a minha vida. Fiquei em choque. Não sei se era alegria, susto, sei lá o que passou na minha mente. Só sei que meu coração batia tanto que quase saiu do meu peito, pois depois que o avião decolou, as comissárias de bordo avisam que já podemos levantar, ir no banheiro, sei lá, fazer qualquer coisa. E aí minha pergunta à comissária foi: minha filha gostaria de conhecer a cabine de comando. Teria como? Ela me informa que iria verificar com o piloto e que me traria uma resposta. Assim que ela voltou, disse que seria possível, mas o piloto solicitou para esperar uns 15 minutos. Que nos chamaria assim que possível. Passando esse tempo, a comissária veio até nós e nos conduziu até a cabine. E ele, sem saber de nada, virou a cadeira e falou: então é essa garotinha linda que quer conhecer a cabine? Quando ele olha para ela, não acredita que estou bem ali na frente dele. Ele abraça minha filha e me abraça também. Não acreditei que estava em seus braços novamente. Ele fala ao meu ouvido: não acredito que estou te vendo novamente. Mostra tudo para minha filha, com toda a simpatia de sempre. Minha filha encantada com tudo que ele começa a conversar comigo. Me falando que ficou sabendo na cidade sobre a minha perca e que sentia muito. E eu falei que tudo bem, que já tinha passado. E ele disse que desse amor tinha me deixado esse fruto maravilhoso, que era a filha dela, né, gente? Ele responde: que bom, fico feliz. E assim trocamos telefones. Chegando ao nosso destino, me despedi das comissárias e fui para o hotel. Chegando lá, estava desarrumando as malas e minha filha no banho, quando meu telefone toca. Sim, era Sérgio, que estava me ligando. Atendi, claro. Ele me convidando para marcarmos algo, porque o próximo voo dele seria só no outro dia à noite. E eu falei que tudo bem. E assim fomos a um restaurante, eu, minha filha e Sérgio. Minha filha ficou muito encantada com ele, pois ele era o piloto do avião, né? E que ela
o piloto avião que ela tinha viajado, dizia ela. Ficamos conversando bastante entre o jantar e minha filha bem empolgada, pois ele era muito atencioso e simpático com ela. Fiquei muito feliz porque nunca imaginei isso na minha vida. Como o restaurante tinha um espaço para que as crianças brincassem, hoje é o espaço Kids, né? Minha filha quis ir brincar logo após o jantar. Eu e Sérgio ficamos a sós naquele momento. Aí conversamos sobre a vida. Ele me disse que tinha se separado da esposa há 4 anos e que estava sozinho. Diz que sentia muito a minha falta e que quando me viu com Thomas, o coração dele disparou e não acreditou que tinha me perdido para sempre. E que quando ficou sabendo do falecimento do meu marido, quis muito ir ao enterro, mas tinha receio de não aguentar e acabar demonstrando seu afeto por mim. Então, não achou correto ir. Eu perguntei por que ele tinha terminado comigo, se tinha sentido tanto a minha falta. E ele me explicou como minha mãe era amigo do coronel, lá da onde ele estava do exército, lá, né, da aeronáutica, aquele que tinha levado ele para o Rio de Janeiro. Eu estava iniciando minha carreira. Ela e ele me obrigaram a terminar com você, pois a minha carreira era muito promissora. E se assim não fizesse, o coronel seria obrigado a me dispensar. Ou seja, me chantagearam. Ah, por favor, né, Sérgio? Isso aí não é coisa, se você gostasse dela mesmo, não teria isso aí, né? Mas, vamos lá. Vamos ver no que chegou a nossa Helena. Quando terminamos, fiquei muito mal, porque sabia que você era o grande amor da minha vida, mas não tive alternativa. E não imaginava que a vida poderia nos dar mais uma chance. Eu quero uma chance com você, falou Sérgio para Helena. Você me perdoaria? Eu, já com lágrimas nos olhos, disse que sempre esperei por esse dia. E disse que sim, que poderíamos viver, enfim, o nosso amor. Assim nos abraçamos e nos beijamos com tanta saudade. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Hoje somos casados há 25 anos e tivemos um filho hoje com 17 anos. Já a minha filha hoje tem 32 e já está casada. Ainda não tenho netos, mas acredito que não demore. Venho contar a vocês a minha história, pois acredito que nos tempos que nós temos que passar, nós passamos. Não tem ninguém que passe pela gente, né? Passamos, nunca esperava ter uma chance de viver essas 2 histórias de amor, pois com Thomas foi um amor tão rápido, mas que me deu o grande amor da minha vida, que é minha filha. E Sérgio, o grande amor da minha vida, da minha adolescência, mas que vive comigo na minha maturidade. Ai, Helena, muito bonita a sua história. Realmente foi uma perca, né? Muito grande você perder Thomas, porque realmente ele era uma pessoa bem jovem, né? Mas que infelizmente aconteceu, né? Mas os caminhos estão aí para serem cruzados e você conseguiu realmente se encontrar de novo com o amor da sua adolescência, que realmente, né, pelo que você me conta aqui, era o amor da sua vida. Fico muito feliz por você ter refeito a sua vida, ter continuado, né? Porque quando a gente perde uma pessoa que realmente a gente ama, que era o Thomas, é bem difícil de recomeçar. Mas você teve essa coragem e eu agradeço muito por você ter escrito pra gente, tá? E as outras Helenas que quiserem escrever para mim, pode escrever, tá aí o meu e-mail, né? E você pode escrever as suas histórias para mim, tá bom? Um grande beijo e até a próxima história.